O que é holding familiar? Ora, holding familiar, na verdade, é um termo que, apesar do familiar, ele vem acompanhado de um termo em inglês, holding, que na sua terminologia técnica chama-se suportar, aguentar. E a holding, ela popularizou-se a partir de alguns movimentos que foram feitos no Brasil, porque as empresas, as maiores empresas, elas criam várias empresas em torno do negócio, em torno da atividade, e para que haja um controle maior destas outras empresas que pertencem ao mesmo grupo, normalmente é criado uma holding. Mas só que aqui nós estamos falando de holding na parte empresarial. Este mesmo termo acabou vindo ou sendo transferido para dentro desse sistema que nós estamos também colocando, por uma questão até de similaridade. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a holding familiar, ela não tem muita similaridade com a holding patrimonial. Até porque a empresa que se cria para amparar ou para receber o planejamento patrimonial, os bens das famílias, normalmente é feito em uma empresa que, via de regra, ela não terá atividade mercantil, ela não vai exercer as atividades tradicionais. Por que isto? Tem um aspecto muito importante. A holding familiar, ela não deve ter, na sua essência, as atividades tradicionais. Por que isto? Porque as atividades tradicionais trazem consigo os riscos das atividades econômicas. Porque, como nós bem sabemos, toda atividade, ela carrega riscos. E esses riscos, ao serem, vamos dizer assim, identificados, ao acontecerem, ao ocorrerem, eles vão puxar a responsabilidade do patrimônio. E aí não tem muito sentido, porque aí se assemelha ao que tem hoje. Os meus bens que estão na minha pessoa física, ou seja, no meu CPF, se eu sou detentor de uma empresa, se eu tenho uma atividade mercantil e ocorra um sinistro com essa empresa, independente das causas que vieram, que trouxeram essa condição, os meus bens irão responder. E o objetivo que se traz aqui, que se leva com essas informações que eu estou trazendo para vocês, é que esta empresa que nós criamos, ela fique à margem das atividades econômicas para evitar exatamente isto, esse risco exacerbado da atividade econômica. Não é que você fique isento de tudo, mas o objetivo da holding familiar, do planejamento patrimonial, é que você, primeiro, trazer para cá, levar para dentro do seu planejamento bens que não tenham nenhum gravame, que não tenham nenhum compromisso. Você não pode, ao pensar em criar o seu planejamento patrimonial, você pegar, por exemplo, ao conversar com o técnico, com o profissional que vai montar o seu sistema, trazer para dentro desse planejamento patrimonial um bem que tenha um gravame, por exemplo, um gravame hipotecário, que tenha, por exemplo, um compromisso de um crédito sobre esse bem. Porque aí vem uma outra indagação. E não poderia fazer isso? Pode, porque a liberdade de contratar é ampla. Você pode perfeitamente fazer isso. Só que você tem que ter a consciência de que, ao fazer isto, você está trazendo aquele risco que é da atividade, que é o gravame hipotecário, que é a penhora, vai vir para dentro do patrimônio, vai vir junto com esse patrimônio, e aí vai estar dentro do cofre algo que não seria desejável. Por isso que nós, com base em tudo que nós estudamos, pesquisamos, nós sempre recomendamos que, para a formação do planejamento patrimonial, para a integralização do capital dessa empresa que vai ser criada para servir como cofre, não seja trazido, ou seja, não seja integralizado com bens que tenham nenhum gravame. Porque este sistema,
ele não se presta para blindar nenhum patrimônio. Ele serve, sim, para proteger o patrimônio que você deseja deixar para os seus familiares. Então, é muito importante esse ponto, que ele praticamente ele sela todo o compromisso, todo o mérito do que se pretende fazer. Quando eu estiver sentando para discutir a possibilidade de fazer o meu planejamento, eu tenho que primeiro verificar como é que estão os meus bens, qual é a situação que eles se encontram em termos de regularidade de matrícula, qual é a situação que eles se encontram em termos de situação de tributos, para aí sim, na hora que eu trouxer para dentro do sistema de planejamento, eu não trazer risco desnecessário.